noite a todos. Boa noite. Vamos lembrar de Jesus Cristo. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo aceitar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. O seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Jesus Cristo, onde ele chega, vocês sentiram a beleza dessa música, né? Essa música, ela é um presente de Deus para nós. E mostra muito bem quem era Jesus Cristo. Cantei apenas um pedaço, porque ela é longa, mas dá para sentir a beleza e a emoção que é falar sobre Jesus Cristo. O tema hoje da palestra é Jesus de Nazaré na frente de Caifás. Eu vim aqui para explicar a vocês uma coisa que a humanidade talvez ainda não tenha entendido: quem é o nosso Jesus Cristo. E com a emoção que a gente teve durante essa música, a gente já começou bem o nosso caminho. Jesus Cristo, ele chama seus filhos para irem até ele. Nós estamos aqui porque nós estamos em um caminho, seguindo rumo a Jesus Cristo. Simples assim. Não é nada além disso. Nada mais, nada menos. Nós estamos em um caminho rumo a Jesus Cristo. Certa vez um profeta, presta atenção nessa história,
Ele tinha bens, ele tinha casa, ele tinha fazenda, ele tinha terras, e ele foi chamado para ir até Jesus Cristo, para fazer o seu caminho até Jesus Cristo. Ele falou: Senhor, como eu vou abandonar a minha casa? Como eu vou abandonar a minha família? Meu filho, leve a sua família com você, mas a sua casa você vai ter que abandonar. Como, Senhor? Meu filho, suba no morro. E esse profeta subiu no morro e falou: agora olha a sua casa lá embaixo. Sua casa, sua cidade, sua vila. Está vendo tudo lá embaixo, meu filho? Sim, estou vendo lá embaixo. Agora você fecha os olhos e reze 10 Ave Marias. E aí o profeta fechou os olhos e rezou 10 Ave Marias e falou assim: o que Jesus vai fazer comigo? De olhos fechados. Na hora que ele abriu os olhos, ele olhou para aquela vila onde ele morava, as terras dele logo acima. Estava tudo destruído, como se fosse a bomba que acabou de cair em Hiroshima. Estava tudo destruído. Só as pilastras das casas, como se tivesse passado um furacão naquele lugar. E cinza, não tinha cores. Estava tudo cinza, como após uma guerra. Uma cidade fica destruída. Aí ele perguntou: Jesus, o que é isso? Jesus respondeu: meu filho, essa vila que você tanto gostava, que você tanto amava, é apenas mais uma vila perdida nos confins do universo. Você não é daqui. Você passou por aqui. Venha que eu estou te esperando. E o profeta seguiu em frente. A hora que Jesus falou, a vila voltou de novo a ser o que era ela. Aquilo foi uma visão que Jesus colocou na mente do profeta, para que ele visse verdadeiramente o que são os obstáculos que nos levam até Jesus Cristo. São os obstáculos materiais, físicos. Até o nosso corpo é um obstáculo. A carne é um obstáculo. Nós não somos carne, nós somos espírito. E para seguirmos até Jesus Cristo, nós devemos entender que nós somos grão de areia nas praias do oceano. Mas Jesus nos ama como uma ovelha desgarrada. Ele larga todo o seu rebanho para nos puxar para Ele, para nos levar para Ele. Ele nos chama o tempo inteiro. Só no universo conhecido pelos telescópios humanos existem 2 trilhões de galáxias. Não é de planeta não, é de galáxias. Nós estamos aqui na Terra como se estivéssemos dentro de um aquário. A gente só conhece aqui. Mas só no universo conhecido são 2 trilhões de galáxias. E quem rege tudo isso? Jesus Cristo de Nazaré. E Deus coloca essa quantidade de galáxias e planetas para que todas as pessoas que tenham que passar por um momento passem por esse momento exatamente como deveria ser aquele momento. Tudo está sob o controle de nosso Senhor Jesus Cristo e seu Pai, que é a verdade que criou tudo. Pensando nessa estrada que estamos seguindo, eu vou dar um exemplo para vocês de Jesus Cristo, quase no final já da sua pregação. Ele tem uma passagem
normalmente essa passagem não é muito divulgada nos tempos modernos, por questões óbvias. Jesus chegou no templo e estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores, os que faziam as trocas, assentados. Jesus, vendo aquilo, ele fez um azorrague de cordéis, ou seja, um chicote. Jesus, um chicote na mão. Lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, e espalhou todo o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Ladrões, salteadores, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Nós estamos na casa do Pai, e o templo é a concepção física da casa do Pai, e eles transformando aquela casa do Pai numa casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Se não cuidarmos bem da casa do Pai, a gente será devorado. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? O que você está fazendo, Jesus? Que autoridade, que sinal? Provavelmente muita gente falou assim: Jesus enlouqueceu. Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo, e não daquele templo de pedra de Jerusalém, que foi destruído uma dezena de vezes pelos que atacaram Jerusalém durante a história. Jesus não procurava o templo de pedra, ele procurava o templo onde nós moramos, que é o nosso corpo. E a gente vai no templo onde representa a presença de Deus na terra e começa a vender pombo, boi, ovelhas. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que eles disse, do que eles disseram isso, e creram na Escritura, na palavra que Jesus tinha dito. Depois eles lembraram disso. Quando Jesus saiu, ressuscitou, né? Tomé não acreditou, depois viu, né? Porque a ressurreição de Jesus, ela apaga todo o culto aos templos. Ela levanta a força do Espírito. Jesus, ele tinha o corpo que ele queria, mas ele é um filho de Deus, e antes de ter o corpo que ele queria, ele tinha a força do Espírito, a autoridade moral de falar: Lázaro, levanta-te. A autoridade
vivo passando na nossa frente. Nós temos às vezes aquele sentimento de falar, de pensar, gente, se eu estava lá, por que eu não ajudei Jesus? A gente fica triste. Mas temos que pensar que Ele veio para fazer aquilo. Ele falou, quando me levantarem no deserto, atrairei todos a mim. Se não fosse isto o que Ele fez, a gente não o conheceria. Então pode tirar essa tristeza do coração, porque tudo que Jesus fez foi exatamente o que o Pai dele mandou. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muito vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Muita gente começou a crer nele e pensar, o que esse homem está fazendo? Ele é diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E muita gente começou a segui-lo por causa disso. Por causa da procura do desconhecido, do amor, do carinho que nos falta. As pessoas iam atrás de Jesus para ver o que era aquilo. As pessoas nunca tinham visto tanto amor. Na música fala, ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Ninguém. Como que outro? Isso conquistou a humanidade. Um cara que foi crucificado e que só tinha amor. Mudou o paradigma da humanidade. Tanto que a humanidade hoje se divide em duas, antes de Jesus e depois de Jesus. Mas aí vem a parte que às vezes eu vou colocar para nós decidirmos agora sobre Jesus Cristo. Vem a parte, mas o mesmo Jesus não confiava neles, nos homens, porque a todos conhecia. Jesus mostrava, mas não confiava, porque conhecia seus filhos, ele conhecia os homens e não necessitava de alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Por isso Jesus falou muitas vezes, raça de incrédulos. Porque mesmo mostrando, mesmo ressuscitando, mesmo curando, todo mundo embasbacado em volta de Jesus, mas não entendiam o que era aquilo. Muita gente queria, mas talvez não tinha capacidade moral de entender aquilo. Aquele amor sem fim. Quando Jesus jogou o chicote no chão, uma pessoa saiu correndo e foi lá chamar Caifás, que era o chefe do templo. Não vou falar sacerdote, porque Caifás nunca foi sacerdote. Caifás era um ladrão, chefe do templo. Caifás estava lá dentro, chegou o mensageiro e disse, Caifás, estão derrubando as mesas lá de fora. Caifás não ia sair com qualquer roupa. Ele colocou a roupa de ouro dele, pegou o chapéu que tinha um monte de ouro, pôs na cabeça e saiu lá de fora. Na hora que ele chegou lá de fora, o templo tem uma escada. Jesus estava lá, tinha acabado de dar chicotada, de esparramar todo mundo. Caifás chegou no alto da escada para olhar para Jesus. E do lado direito de Caifás, o chefe da guarda. O que Caifás podia fazer nessa hora? Prendam esse homem e matem esse homem. Caifás representava a humanidade hipócrita. Ele achava que tinha poder. Aquele chapéu de ouro, aquela roupa, aquela vestimenta de um semideus, toda cheia de bordado.
embaixo da escada. O que é que Jesus representava? Nós. Jesus estava com 12 maltrapilhos do lado dele. O máximo que podia ter para brigar com Caifás era pedra. Esse paradoxo, eu estou julgando isso aqui para vocês entenderem. Em cima Caifás, todo cheio de ouro. Embaixo Jesus, com 12 meninos que o seguiam, sem uma arma sequer, só com amor. O chefe da guarda, com espada, com arco de flecha, toda a guarda se aproximou de Caifás. Se nós estivéssemos lá, nesse momento, todos nós, e nós tivéssemos o poder de decisão, o que nós faríamos? Nós ficaríamos embaixo da escada com Jesus Cristo, ou nós subiríamos a escada para bajular o poder terreno de Caifás? Pensem bem. Isso me leva a crer que nós somos filhos especiais de Jesus Cristo. Eu acredito piamente dentro do meu coração que todos nós, todos os que estão aqui, ficaríamos embaixo da escada com Jesus. Porque se nós ficarmos embaixo com os meninos de Jesus, que não tinham uma arma sequer, que só tinham amor, nós estaríamos continuando o nosso caminho até Jesus, até Deus, até o céu, até o colo de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria de Nazaré e do seu Pai, do nosso Pai, Deus. Esse caminho, ele é apedrejado pelas coisas da terra, pelos objetos da terra, pelo ouro da terra, pelo chapéu de Caifás, que tinha muito ouro. Eu conheço outros chapéus por aí que também tem muito ouro, mas eu não posso falar. Nós devemos seguir o caminho da humildade, da bondade, do amor e do carinho. Tinha aqui na terra uma pessoa que depois de Jesus Cristo eu não conheço outra pessoa como ele. Ele se chama Chico Xavier. Chico Xavier, todas as vezes que ele passava em uma vendinha lá em Uberaba, para ir para o centro, ele comprava 5 tomates. Vamos ver se Chico Xavier subiria a escada ou se ele ficaria debaixo da escada. Ele ia para o centro e ele comprava 5 tomates. E uma menina que ajudava ele ia fazer o almocinho dele lá. Todas
as vezes o Chico Xavier levava 2 tomates, levava 3 tomates muito bons e 2 tomates, mas quase que maduros demais, quase que apodrecidos. Um dia a menina falou, mas não pode, Chico. Você me traz 2 tomates, toda vez você traz 2 tomates, para não falar gordo, né? Maduro tanto que traz da custa comer. Por que você faz isso, Chico? Chico falou assim: é para ajudar quem me vende os tomates. Esses 2 tomates madurinhos iam ser jogados fora. Sabia quem era Jesus. Chico Xavier vendeu 27 milhões de livros. Eu sou escritor, cada livro que a gente vende, a gente ganha $1 da editora. Chico Xavier, ganhando $1 por livro, ele ganhou 27 milhões de dólares durante a vida dele. Ele doou tudo. O Chico Xavier sabia quem era Jesus. E ainda pegava os tomates madurinhos para ajudar o vendeiro. Imagina Chico Xavier lá junto com o Caifás, com seu chapéu de ouro. O que ele ia fazer? Ele ia chorar. Ele ia chorar de pena, o Caifás. Por isso que lá no início eu falei que o Caifás era um coitado. Nós devemos ficar sempre do lado de baixo da escada, junto com Jesus Cristo de Nazaré. Outro que conhecia Jesus e que ficaria debaixo da escada, Mahatma Gandhi, que nem cristão era. A Inglaterra dominava a Índia. Começou uma revolução na Índia para se tornar independente da Inglaterra. O exército inglês muito forte dominava todas as grandes cidades da Índia. E o líder indiano da libertação se chamava Mahatma Gandhi. E ele pregava a não violência. Jesus também não tinha arma. Se o Caifás quisesse, poderia matá-lo. O Gandhi não usava armas. Um dia o Gandhi estava andando pelas ruas e um guarda inglês o viu. Se aproximou dele, esse guarda inglês, e lhe deu um murro. O Gandhi caiu longe. O Gandhi levantou, se recompôs, levantou de novo, olhou para o guarda e levou outro murro. Caiu de novo, se levantou, não revidou. O guarda gritou para ele: seu covarde, quem lhe ensinou a ser covarde dessa maneira, a não revidar, a pregar só a paz? Por que você não revida? Quem te ensinou isso? Ele olhou para o guarda e falou assim: esse cara que está aí, ó, pendurado no seu crucifixo. O guarda estava com o crucifixo de Jesus aqui, ó, se dizendo cristão.
enfrentando o que fosse para enfrentar. Quase todos os apóstolos de Jesus morreram em mortes violentas, mas enfrentaram. Nós devemos sempre partir para o lado do amor, do carinho, porque assim nós estaremos seguindo a nossa estrada rumo a Jesus Cristo. Esse paradoxo que eu coloquei na cabeça de vocês é para vocês nunca mais esquecerem disso nas situações de vida de vocês. Eu sei que essa plateia é celeste, mas as tentações da terra são muito fortes. Mas tenho certeza que aqui nesse recinto não tem uma pessoa que subiria a escada. Espero que um dia toda a humanidade, nós somos 21 bilhões de humanos aqui nesse planeta, 8 encarnados e 13 desencarnados, 13 bilhões. Um dia toda a humanidade aqui nesse planeta, como nós, ficaremos debaixo da escada. Aí, com certeza, teremos seguido a nossa estrada, teremos caminhado, e nesse momento nós vislumbraremos na nossa frente o Mestre Jesus de Nazaré, pois estaremos com Ele embaixo da escada. Jesus nos ilumine e todos vocês sejam muito felizes e nunca deixem, prestem bastante atenção, nunca deixem esse amor que existe nos corações de vocês, por isso vocês estão aqui escutando isso. Nunca deixem esse amor esfriar.